Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer o convite da ODS Brasil, em nome do professor Wagner da UESC. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, parceiros de debate, professor Basoli, já parceiro de longa data do IPDMS, do IBDU, do BR Cidades, professor Bruno também, para que a gente possa trabalhar algumas questões nesse tempo que nós temos aqui. Foi passado 3 questões geradoras do debate, eu gostaria de deixar essas questões para o final da minha fala, da importância da rede, da perspectiva da rede, porque eu entendo que tem algumas questões na atual conjuntura que antecede um pouco essa perspectiva da formação de rede e de dificuldades e também oportunidades da rede em função da década que nós temos de ação, 2020 e 2030. E aí eu gostaria de dividir minha fala, inicialmente colocando uma questão central, que na atual conjuntura brasileira eu entendo que deverá ser uma questão que deve inspirar cuidado para a gente, não só da academia, mas também sociedade civil como um todo. Depois, em um segundo momento, eu gostaria de colocar, do ponto de vista mais geral, algumas dificuldades, obstáculos da atual conjuntura. Eu entendo que nós vivemos uma quadra histórica um pouco mais complicada do que o período anterior, então é necessário, quando a gente debate cidade, sobretudo em função da pandemia da Covid-19, analisar alguns fatores, alguns obstáculos, para a gente compreender um pouco mais a dinâmica de construção de cidades sustentáveis, resilientes, efetivamente democráticas e justas. E, por fim, tentar pensar um pouco nessa perspectiva das respostas e apresentando alguns elementos de um horizonte de construção real. Então, nesse sentido, eu gostaria de, inicialmente, trabalhar um pouco a questão central como um problema real da sociedade civil, que é a questão da democracia. Eu entendo que, nesse momento, existe uma tarefa histórica para a gente, enquanto sociedade civil, que é reposicionar a democracia no patamar que ele realmente tem importância enquanto Estado democrático de direito, enquanto garantia de direitos fundamentais. Nós vivemos um momento em que há um processo de esvaziamento da potência política do corpo nas cidades brasileiras. É bem verdade que esse modelo de representação, ele não é de agora. A história do Brasil tem um modelo de subrepresentação quando a gente pensa na representação a partir da perspectiva eleitoral. Então, a gente vai perceber que jovens, mulheres, negros, índios, a população LGBT, há um processo de subrepresentação no Brasil muito profundo, e no último processo a gente viu aprofundando ainda mais isso, quando a gente olha no Congresso Nacional, em que a reação da chamada banda bala, da Bíblia e do boi, ela se faz efetivamente presente, e isso tem um rebatimento nos estados e no município, fazendo um processo de profissionalização da esfera pública, da esfera política. Então, a gente tem esse processo no Brasil de atrofia, no Brasil muito mais, é bem verdade que no mundo também acontece esse processo, sobretudo em função do final da década de 70 e 80, com o modelo neoliberal, que aí entendendo de uma maneira mais ampla, e não somente enquanto modelo econômico, em que há uma tentativa de retirada, de esvaziamento dessa participação da esfera pública, da potência da participação do cidadino e da cidadina. E
De um tempo para cá no Brasil, eu entendo que a gente passa por um momento bastante delicado. Nós tivemos as jornadas de junho, que alguns entendiam, inclusive, com a janela histórica de retomada dessa participação mais aguda política da sociedade civil. No entanto, a gente percebeu que a jornada de junho, com um movimento um tanto quanto com pautas difusas, foi rapidamente captado pela mídia hegemônica, com o mote de combate à corrupção, e várias questões, como o combate à cidade de exceção, ela se perdeu no processo. Movimentos espontaneístas, como o próprio movimento do passe livre, em que você percebia que não havia clareza de uma organicidade maior, em que eu entendo até que, descolado da pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras, mesmo tendo mote a questão dos 20 centavos, a gente percebia que ali, inclusive, na minha opinião, foi uma gênese para um início mais aprofundado, aquilo que a gente via como uma janela histórica de emancipação, de retrocesso no processo democrático brasileiro. Esse processo foi consolidado com o golpe da presidenta Dilma em 2016 e com a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro em 2018, inclusive no processo de substituição, mais uma vez, da esfera pública com um processo de disseminação de fake news. Ontem, inclusive, eu acho que foi de conhecimento geral, teve uma matéria no Fantástico que passou como a criação de determinados segmentos de perfis criava, inclusive, perfis de jornais que, na verdade, não existia para disseminação de informações falsas. E isso, de certa forma, contaminou o processo de debate da democracia no Brasil. Então, muitas das pessoas se informam, em essa esfera pública da arena de debate, se informam muito mais através das redes sociais. Então, eu entendo que esse processo de desdemocracia, ele é central para a nossa década no Brasil de 2020 e 2030. A recuperação do espaço democrático brasileiro como uma plataforma fundamental de garantia de cidades justas e democráticas. Essa é a questão central. No entanto, eu vejo que a gente tem alguns obstáculos, a gente tem alguns problemas na atual conjuntura em função da pandemia da Covid-19. E eu diria que esse obstáculo eu vou dividir em três questões. A primeira é o que eu chamo de produção social do espaço. A gente vem percebendo que um aumento da quantidade de favelas no Brasil, o aumento da periferização, que tem uma marca que a Covid-19 evidenciou, que é a questão da precariedade. Então, a gente vai perceber que no Brasil, 100 milhões de pessoas ainda não têm acesso a esgoto. A gente vai perceber que no Brasil, 31 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Nós vamos ter como déficit habitacional 6 milhões e 700 mil casas. A gente vai perceber que 5 milhões de pessoas não têm banheiro no Brasil. Então, essa precariedade, ela vai aumentar na produção social do espaço no Brasil. Uma notícia de ontem, na verdade, de sexta-feira, dia 31 de julho, informando, inclusive, que na cidade de São Paulo, o aumento da quantidade de pessoas em situação de rua. O Brasil não conseguiu, o presidente Jair Bolsonaro vetou a possibilidade de suspensão de despejo no Brasil. Vetou a possibilidade de remoção forçada no Brasil. Então, mesmo durante a pandemia,
aquelas pessoas que não conseguem pagar o seu aluguel continuam sendo despejadas, aumentando a quantidade de favelas em São Paulo. Inclusive, 700 famílias já moram em várias favelas, Zona Norte, inclusive, com uma ordem judicial de despejo para essa semana. Então, a gente vai perceber que esse processo de favelização, ele tende a aumentar no processo de pandemia. A segunda questão que eu coloco como obstáculo para a gente é a reprodução das relações sociais. O aumento do desemprego no Brasil, ele vai ser um problema muito grande para a gente debater cidade. Então, nós entramos na pandemia com 13 milhões de desempregados, nós já temos dados aí do IBGE que já beira 20 milhões de desempregados. Essa vida danificada como uma marca desse processo de pós-pandemia, ele é um obstáculo muito grande. Hoje, no Brasil, 60% da população tem ao menos uma dívida que não se consegue pagar. Então, nós vamos ter essa perspectiva de aumento da precariedade da vida, das relações cotidianas. E, por fim, um terceiro obstáculo é justamente no desdobramento prático, o trabalho que tinha uma função de socialização, e ao mesmo tempo a gente sabe de dominação, está sendo substituído pelo processo de violência. Não à toa, muitos acreditavam que, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, o processo de incursão das forças policiais nas favelas iria diminuir ou estagnar, e isso não aconteceu. Na sua casa, você fazer calcular. Então, a gente vai perceber que esse processo de violência, do aumento da violência do Estado, ele vai ser um obstáculo muito grande para a gente. A partir desse apontamento desses três obstáculos, eu já começaria a apontar as três questões geradoras do nosso debate. A primeira questão colocada foi se é possível o trabalho realizado em rede. E aí eu queria apontar uma possibilidade de plataforma ao final. Eu acredito que sim. Eu acho que não é só possível, mas como é necessário o fortalecimento das redes no processo de pandemia. Não só do ponto de vista da reflexão, mas como do ponto de vista da ação. O conhecimento mútuo, interpessoal, ele vai gerar possibilidade de escutas e possibilidade de ações. Então, essa formulação vai possibilitar ações concretas, compartilhamentos de documentos, compartilhamento de ações. Então, eu entendo que é fundamental que a gente fortaleça esse processo de conhecimento mútuo, interpessoal e, obviamente, de organizações através da sociedade civil. O que eu entendo como desafio e facilidade no trabalho de construção de redes, mesmo do ponto de vista científico ou não? A primeira facilidade, que eu diria, que é, obviamente, a energia aplicada. Então, nós temos que pensar que, a partir do momento que a gente pode construir pontos em comuns, então, eu acho que essa deveria ser um aprendizado na história do Brasil, a gente focar mais naquilo que vai nos unir, na capacidade de ação, de reflexão, com desdobramento prático, no horizonte histórico de transformação. A dificuldade que eu percebo é justamente a definição de metodologia. A definição de metodologia ou de uma plataforma. Por quê? A definição de uma metodologia, de uma plataforma, na minha opinião, ela tem um requisito fundamental, que é a relação de confiança. Então, a rede implica necessariamente a construção de confiança. Se a gente não tem essa relação e é um processo de confiança nos parceiros, você tem uma dificuldade muito grande de
desapegar a perspectiva fragmentada do ego e uma rede que tem uma certa metodologia, que constrói uma certa metodologia, uma plataforma, de compartilhar isso com outros atores, com outros parceiros. Então, essa construção de confiança, ela é fundamental e é um processo, e eu entendo que aquela questão inicial que eu falei da recuperação do espaço democrático, ela tem uma implicação concreta nessa questão da construção de uma relação mútua de confiança. E, por fim, para o futuro 2020 e 2030, como que eu penso, como que eu acredito a possibilidade de inspiração na Agenda 2030? Eu entendo que é imprescindível essa articulação cidadã, não só aqui no Brasil, mas de forma planetária. Essa recuperação, como eu falei, da capacidade cidadã de ação no cotidiano, ela é fundamental para a gente conseguir avançar. A partir desse diagnóstico que eu coloquei, dos problemas que nós temos, a população brasileira vai estar muito mais preocupada com a relação cotidiana, com os problemas cotidianos. Então, é necessário que a gente tente compreender quais são as reais demandas da população. Vamos ter eleição nesse ano, eleições de vereadores, eleições de prefeito. No entanto, a gente não pode ficar pautado somente pela questão eleitoral. É preciso que a gente crie um horizonte de participação da população para além da perspectiva da relação política profissional. Não estou dizendo que a gente não deva participar desses espaços, devemos sim participar, mas ele não é, e aí eu não vou entrar nem no debate aqui nesse momento do ponto de vista estratégico ou tático, mas ele não é a questão fundamental para uma agenda de médio e longo prazo. Combater a fragmentação, para mim, é imprescindível nesse processo. Então, eu entendo que nessa perspectiva de rede, Basoli e eu já citei aqui, por exemplo, nós já fazemos parte de várias redes. E eu percebo que a gente ainda não conseguiu pensar num processo conjunto em rede de uma plataforma, de efetivamente uma plataforma para cidades no horizonte pós-pandemia. Eu acho que esse momento que nós estamos aqui, ele é fundamental. E eu queria te trazer algumas questões para a gente debater na tarde de hoje, como um horizonte de possibilidade de uma plataforma mínima para o processo de construção de uma agenda 2020-2030. A primeira questão que eu gostaria de colocar é a ocupação de espaço público. A gente percebeu como a pandemia da Covid-19 evidenciou que a gente não pode voltar em uma situação que muita gente, compreendendo as condições estruturais do capital, privilegiava o espaço privado em detrimento do espaço público. Por exemplo, a questão do center. Então, muita gente pensava que a praça de alimentação era aquele locus de construção de uma identidade, não só de lazer, mas de uma relação de convivência com seus pares. E a gente vai perceber, e a gente que já trabalha com essa questão de cidades justas e democráticas, já é uma plataforma, mas eu estou colocando na perspectiva de dialogar com a população. É necessário a gente colocar como um elemento fundamental para a gente a construção de espaços públicos. Quando eu falo em espaços públicos, por exemplo, uma questão de uma praça, a gente vai perceber a importância de uma praça pública nas cidades brasileiras, mas é necessário que a gente pense uma praça pública dotada de infraestrutura. Por exemplo, com equipamentos para uma ginástica a céu aberto, por exemplo, com equipamentos para que as crianças possam brincar. E você ter naquele espaço
de uma praça pública uma relação de construção cotidiana da população. A gente sabe que o plano plurianual 2020-2023, ele vai num movimento contrário. Ele está numa perspectiva de entregar ou de priorizar que o investimento deverá ocorrer através da iniciativa privada, vide a questão da mobilidade urbana e da moradia. Então, é preciso que a gente coloque na nossa plataforma a construção de espaços públicos devidamente com infraestrutura. A outra questão central no Brasil, e eu acho que dialoga muito com a população, é a questão da mobilidade urbana. Nós temos a mobilidade urbana como direito constitucional desde 2015, está lá no artigo 6º. No entanto, até agora não houve regulamentação dessa matéria. Então, a gente vai perceber como no Brasil a questão do transporte público, e aí quando eu falo mobilidade urbana, eu não estou falando somente de transporte público, mas em outros modais, mas inicialmente na questão do transporte público. O trabalhador e a trabalhadora ainda é vista como mercadoria. A gente percebe agora, no período da pandemia, como a frota dos ônibus ainda é colocada em função do horário de pico, sendo que a gente sabe que é uma concessão pública. E nós temos experiências no Brasil, eu acho que a experiência de Maricá, no Rio de Janeiro, é uma experiência que precisa ser analisada, mesmo sendo uma cidade pequena, média, para que a gente possa discutir mais efetivamente no Brasil a questão da tarifa zero. Pensar em tarifa zero no Brasil é imprescindível para a gente efetivamente garantir um transporte público efetivamente democrático. A cidade de São Paulo, esse é um dado bastante preocupante, o trabalhador e a trabalhadora, nós sabemos disso, aquele que recebe em média 2 salários mínimos, ele compromete 20% da sua renda com o transporte público. Em muitas cidades brasileiras, São Paulo é um exemplo bastante evidente, o transporte público de metrô, por exemplo, ele não chega nas periferias da cidade, o que faz com que, inclusive, muita gente faça opção pelo transporte individual, pelo carro, em função da demora do deslocamento para chegar até o seu local de trabalho. A classe média, de certa forma, usa o transporte público, o metrô, mas, no entanto, o trabalhador e a trabalhadora de até 2 salários mínimos não percebe aquele transporte como acessível à sua complexidade, a partir da sua realidade espacial na cidade. Mas não só o transporte público, a gente tem percebido a questão de outros modais em função da pandemia. O horizonte de você construir ciclovias e ciclofaixas no Brasil ainda está muito distante. Muita gente ainda via uma ciclovia ou a ciclofaixa como um modal simplesmente como lazer. No entanto, a gente sabe que o trabalhador e a trabalhadora já se desloca de bicicleta há muito tempo. E é necessário que a gente possa reivindicar uma plataforma a partir de uma discussão de mobilidade urbana que possa contemplar um transporte público de qualidade, a construção de ciclovias, ciclofaixas e também de calçadas efetivamente adequadas para a locomoção a pé. Essa plataforma, eu acho que a gente tem condições também de dialogar com os trabalhadores e as trabalhadoras. Uma outra questão que eu acho que está no nosso horizonte é pensar na questão do perímetro urbano. Eu falo não só do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista da perspectiva histórica da década. Se a gente for pensar, só para exemplificar, o Minha Casa Minha Vida, muita gente tem críticas positivas e críticas negativas. Eu vou dizer aqui uma crítica positiva em relação ao Minha Casa Minha Vida.
Quando a gente compara o Minha Casa Minha Vida, para a gente discutir habitação e perímetro urbano, quando a gente compara com o BNH, que foi o programa da ditadura militar, de 64 a 85, foi construído efetivamente 4 milhões e 100 mil casas nesse período. No entanto, apenas 6% das moradias era para a população de até 2 salários mínimos. O Minha Casa Minha Vida teve um ponto positivo, que foi aumentar o percentual. O Minha Casa Minha Vida, de 2009 a 2015, construiu 4 milhões e 300 mil casas. O orçado era construir 5 milhões e 700 mil casas. E desse universo de 4 milhões e 300 mil casas, 40,1% foi para a população de até 2 salários mínimos de forma subsidiada. A gente sabe, inclusive, que o governo Jair Bolsonaro extinguiu o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida no ano passado, em 2019. Então, o ponto positivo foi garantir subsídio para a população de 1 a 2 salários mínimos. Qual foi o ponto negativo? Que foi justamente aumentar artificialmente o perímetro urbano das cidades, colocando esses conjuntos nas franjas da cidade, sem dotação de infraestrutura básica mínima, na verdade, nas lonjuras da cidade, e dificultando muito o processo de integração desses conjuntos. A gente fala muito em cidade compacta, e eu acho que a gente tem que pensar muito, inclusive, evidenciar o custo para o poder público. Invariavelmente, o poder público vai ter que, por exemplo, levar uma linha de ônibus nesse conjunto habitacional que, às vezes está a 10, 12, 15, 20 quilômetros de distância da malha do núcleo central da cidade. Então, é preciso que a gente pense em combater essa lógica de construção artificial do perímetro urbano. Wagner, me sinalize a questão do tempo, só para eu ficar aqui e fechando aqui meu raciocínio. Tem um quanto? Ainda 20 minutos, querido. Não te ouvi. Bem, ainda 20 minutos. Você me ouve? Meu microfone caiu aqui. Fala de novo? Desculpe. Ah, tá. 20 minutos, querido. Quanto tempo? 20. Já gastei 20 minutos? Sim. Vamos lá. Então, para ir fechando, eu gostaria de colocar mais uma questão, que é a dimensão de cidades democráticas e participativas. É preciso que, de fato, a gente recupere a capacidade de atuação local. Nós já tivemos experiências no Brasil de cidades através do orçamento participativo, em várias cidades brasileiras, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, aqui na cidade que eu estou, em Vitória da Conquista, em que a população efetivamente participa da decisão da alocação do investimento em função da prioridade. Então, a perspectiva de inversão de prioridade e a construção de planos de bairro em que a população efetivamente participe do processo, não só de maneira artificial, eu entendo que é de fundamental importância para a gente fortalecer o processo de construção democrática no Brasil. Então, em síntese inicial, eu gostaria que a gente refletisse como é que a gente pode construir. Eu coloquei só alguns elementos aqui, uma plataforma comum que possa juntar o BR Cidades, o IBDU, a rede ODS, para efetivamente a gente incidir não só nas eleições agora de 2020, mas também no processo posterior. Inicialmente é isso, Wagner. Muito obrigado.